Pronto, beleza. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que aí pega na gravação. Então a gente tem aqui, pessoal, a tela inicial do sistema, né? Então lá para o tutorial, acho que é interessante começar daqui, de onde todos os usuários partem para fazer o login. Um ponto importante é que a URL que eu passei para vocês foi a URL de homologação, que tem esse traço HMG. Essa URL aqui, PNLD coleta, MISO-FOBR, é a URL de produção. Ela hoje está um pouco atrás no desenvolvimento. A gente está subindo features novas com frequência, então por isso que eu passei a de homologação. E a gente também tem um ambiente de desenvolvimento que está ainda mais atualizado, mas o que deve constar em documentação para os usuários finais é essa última URL, tá? PNLD coleta, MISO-FOBR. E eu acredito que essas credenciais não funcionam em produção também. Não tenho certeza se o pessoal cadastrou elas lá. Se funcionam, tem que tirar, inclusive. Mas enfim, vamos seguir aqui. O usuário pesquisador, assim que ele entra, o que é que acontece? Existem dois fluxos no sistema hoje. O fluxo em que a escola faz o auto-preenchimento do formulário dela. Então ele entra inicialmente ia ser por e-mail, ele ia receber um link por e-mail que um token de acesso e fazer o preenchimento das informações dele. Hoje já estão. Confirma se melhora com esse microfone, por favor. Deu uma ênfase melhor na sua voz. Pronto. Porque eu estava usando o microfone do fone de ouvido, nem me liguei nisso. O usuário, o gestor da escola, né, o diretor, ele entra por e-mail, faz o preenchimento dos dados dele, e aí isso está para ser mudado para ele entrar com uma chave de acesso que provavelmente vai ser o código INEP da escola. Essa tela está sendo construída, não está disponível ainda, inclusive recebi os requisitos hoje, mas para o fluxo, o outro fluxo, né, que o pesquisador faz a coleta de dados na escola, é essa aqui, a tela. Então essa parte do sistema foi desenhada para ser acessada via mobile, por isso que está com essa visão de tablet, né? E aí o pesquisador entra, ele tem uma visão muito direta do trabalho dele. São as escolas que ele tem que acessar, que fazer a pesquisa, né? Então ele tem aqui um campo de busca e um campo de filtragem. Ele vai ter listado nessa escola, nessa tela, escolas em 3 estados diferentes: pendente, agendada e entrevistada. Vocês podem ver aqui. Ele pode filtrar por esses 3 status, ou então pesquisar. Por exemplo, se eu colocar aqui IFAL, ele vai trazer aqui só os campos do IFAL. Então, tirei aqui de volta com as outras escolas. E aí, qual é a diferença? Pendente são as escolas em que não foi tomada nenhuma ação. Ele precisa inicialmente agendar uma visita. Então, clicando no botão agendar, ele vai cair nessa tela aqui de agendar entrevista, vai trazer os dados da escola, IFAL Campus Satuba, a localização, que é a cidade e estado, código INEP daquela escola e telefone, se houver. Algumas escolas não vão ter telefones cadastrados, algumas vão ter mais de um. Ele tem alguns campos que ele precisa preencher: o nome do responsável, que foi com quem ele falou, idealmente o diretor, telefone, e-mail, que é opcional, a função, diretor, coordenador, secretário, outro, data e hora do agendamento, que é quando ele deve fazer a visita naquela escola, e escola substituta e justificativa da substituição é para os casos em que ele, por algum motivo, não conseguiu contato com essa escola. Por exemplo, IFAL Campus Satuba eu não consegui de jeito nenhum. Então, o que é que eu faço aqui? Eu venho e coloco informações de uma outra escola que o sistema já tem uma lista pré-carregada de substitutas. Opa! Está desabilitado aqui nesse momento, mas o sistema vai ter uma lista pré-carregada de substitutas, acho que para essa escola aqui não tem. E ele vai poder já fazer um agendamento substituindo o IFAL Campus Satuba. Isso é para casos específicos, acho que vocês já estão por dentro disso, que eu preciso de uma escola, por exemplo, em uma zona rural de uma cidade de 50 mil habitantes, e tinha que ser essa, eu não consigo, mas eu tenho uma escola no raio de tantos quilômetros que atende aos requisitos. Isso fica registrado no sistema, tem uma lista de substituição,
E aqui eu já coloco a escola e coloco justificativa da substituição. Não consegui contato com a escola, por exemplo. Nas 8 tentativas de ligação que eu fiz, eu não consegui. Aí eu vou aqui e coloco já os dados dessa escola substituta. Eu já posso substituir na hora de agendar. Eu não preciso fazer um agendamento fake para depois substituir. Feito o agendamento, a escola passa para o status de agendada. Eu posso, com esse status, substituir, ou seja, eu venho aqui e substituo, e aí eu vou colocar as mesmas informações, nome, telefone, e-mail, função, e aqui é obrigatório informar a escola substituta e a justificativa, porque aqui eu necessariamente estou substituindo. Uma coisa, pessoal, qualquer momento pode interromper, tá? Se eu estiver falando muito rápido ou se ficar alguma dúvida. Ok. Aqui eu já faço a substituição necessariamente, tá? Então, se por algum motivo eu fiz o agendamento, então, por exemplo, aqui, acho que está com alguma inconsistência no banco por isso estar não informada, mas nessa tela aqui aparece, foi agendado para tal data, tal horário. Então, ele aparece os dados do agendamento original, e aí você pode substituir isso para uma outra escola, se essa escola, por exemplo, o diretor ligou e disse, não vai dar para fazer a visita nesse dia e eu não quero mais participar da pesquisa. Então, você coloca aqui na justificativa, o diretor não quer mais participar da pesquisa e substitui a escola, por exemplo. Você pode fazer essa substituição. Da mesma forma, você também pode vir aqui e fazer o cancelamento. E aí ele vai perguntar se você quer que cancele, você coloca sim ou não. Ok. Com a visita agendada, você pode fazer a visita. Você clica no botão visitar e o sistema vai te perguntar, foi possível realizar a entrevista durante a visita? E aí você coloca sim ou não. Por que isso? Porque você pode, por algum motivo, ter ido na escola e não foi possível você fazer a pesquisa em si. Você visitou a escola e não conseguiu coletar as informações. E aí você coloca que não foi possível. Então, se eu fizer isso aqui, se eu colocar aqui, aí você só vai colocar quando você fez a visita e justificar por que não foi possível entrevistar, registra essa visita, e aí o sistema vai registrar que foi feita uma visita sem entrevista naquela escola. Porém, se for possível, o fluxo natural é que você visite e faça a pesquisa, você vai clicar em visitar, em sim, e aí o sistema vai carregar o questionário. E aí vai ter aqui, novamente, as informações da escola, e todas, aqui é porque eu já tinha começado esse preenchimento, e todas as perguntas. Então, o ideal é que vocês comecem isso com a escola do zero, porque o que acontece? O sistema ele guarda no seu local storage as informações da última pesquisa que você preencheu. Então, essa aqui é uma escola que eu uso muito para fazer alguma demonstração, e aí tem vários dados que estão preenchidos, por isso que já tem esses campos pré-preenchidos aqui. E vai perguntar aqui no bloco 1 algumas informações demográficas, informações gerais da escola, esfera, dependência, tipo de localização, telefone, e-mail, telefone alternativo, nome do entrevistado, enfim. Quanto tempo ele está ali na escola. No bloco 2, que é o mais complexo, vai perguntar as etapas de ensino que a escola atende, é obrigatório informar pelo menos um. Então, por exemplo, sei lá, ensino fundamental 1. Aí, para cada etapa de ensino que você clicar, ele vai abrir um subformulário desse aqui. Eu vou colocar só um para a gente não se estender muito. Quantas turmas são ofertadas para essa etapa de ensino? Quais os turnos de funcionamento? Qual a variação anual na quantidade de estudantes? A maioria dos estudantes está no fluxo regular. Se você colocar que não, aí ele pergunta qual a faixa etária média. Então, assim, existem algumas perguntas que são condicionais dentro do sistema. Sobraram ou faltaram livros na última distribuição para essa etapa de ensino? Então, se eu botar que faltaram, ele vai perguntar quantos livros faltaram. Sobraram ou faltaram livros na reserva técnica? Nem sobraram nem faltaram, ele não vai perguntar. Sobraram ou faltaram na distribuição após a reserva técnica? Sobraram. Quantos sobraram? Qual a quantidade de estudantes nessa etapa de ensino? Quão satisfeito você está com o livro com o processo de evolução? Quão satisfeito? Enfim, aqui vai seguindo a pesquisa normal. A ideia é que o pesquisador vá fazendo essa pesquisa junto com o gestor. Há registro da devolução de livro? A escola tem algum programa de incentivo? Existe algum ato normativo? Existe estudo de informática? Existe sistema informatizado?
Aí, em caso positivo, ele é preenchido pela própria escola, é preenchido parte pela escola, parte pela Secretaria de Educação, outro. Se for outro, o sistema pede para especificar também, você especifica aqui. Quando é finalizada a etapa de matrículas, aí se você colocar outro, por exemplo, ele pergunta, especifique também. Então ele tem sempre essas minúcias, né? O pessoal sempre quer saber tudo que foge do padrão, o que é. E é isso aqui, o sistema vai se adequando a isso e vai abrindo as perguntas condicionais. Se você atende outras etapas aqui, ele também pergunta, e aí segue para o próximo bloco. Esse aqui é o bloco relacionado a alunos com problemas de visão, e aí também são perguntas condicionais. Então, por exemplo, se você marcar com algum, que tem algum dos alunos aqui, ele pergunta se recebe manual em braille, se marcar que sim, pergunta se o material é utilizado, se tem professor especializado em trabalhar com braille, se marcar que não há ou não houve, ele limpa. Inclusive aqui acho que são bugzinhos. Deixa eu colocar aqui. Um bugzinho. E aí, mesma coisa para o ano anterior. Se ele tinha. Aqui, por causa disso aqui. Recebeu material em braille, se tinha professor especializado em trabalhar em braille, com braille na escola. E se tem algum comentário a acrescentar sobre o atendimento de estudantes com deficiência visual. Isso aqui sempre abre, porque a escola pode ter tido algum estudante em algum dos anos anteriores, sem ser o ano passado. Ele sempre pode opinar a esse respeito. O bloco 4 é o último, e aí tem mais algumas perguntas sobre algumas etapas de ensino, aqui em âmbito mais macro, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais do ensino médio, satisfação com o processo de remanejamento e sobre quão satisfeito ele está com os livros didáticos, né, com a oferta de livros didáticos do PNLD, se tem utilizado o livro de remanejamento, o módulo de remanejamento do CIMEC. Inclusive isso aqui também tem um bugzinho. Veja, isso aqui era para ser eu não ter utilizado, que era para abrir essa questão. Aí, enfim, se for um outro, não especifique. Busca remanejar com outras escolas na região sem registro no CIMEC. Quanto você concorda com a frase e tal, ajuda com o processo de remanejamento dos livros, para você alguma observação compartilhar, finalizar a entrevista, e ele pergunta se quer finalizar e envia a resposta para o sistema. Basicamente, esse é o processo de realização da entrevista. Quando você... Isso fica salvo, tá? No dispositivo do usuário. A gente está trabalhando para isso ficar salvo no banco, né? No sistema, para você, entre dispositivos, poder recuperar formulários. Hoje fica salvo só no dispositivo, então ele retornou aqui tudo que eu tinha feito. E aí, quando você envia o resultado, a escola muda de status para entrevistada. E aí você é solicitado de enviar o feedback da sua pesquisa, que nada mais é do que um formuláriozinho dizendo quando começou, quando terminou, e algumas perguntas de sim e não sobre a cooperação do diretor sobre essa pesquisa. Então, ele estava disponível, a reunião ocorreu sem interrupções, se tinha infraestrutura, se os documentos foram apresentados, se o diretor foi colaborativo, enfim, por aí vai. E aí você pode registrar o feedback, e aí acaba basicamente o trabalho do pesquisador dentro desse sistema, dentro desse processo. Além disso, vai ser disponibilizado também um botão para o pesquisador, para ele poder visualizar o formulário sem estar vinculado a uma escola. Então vai ser um botão aqui, visualizar formulário, que ele vai poder clicar, abrir o formulário que vocês já viram aqui, só que ele vai poder navegar por ele livremente, sem precisar preencher as questões obrigatórias, por exemplo. E isso aí vai servir para ele dar suporte a alguma escola que esteja com dúvida no preenchimento. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilaço. Massa. Vamos para o próximo nível agora, que é o nível de coordenador. A ideia do coordenador é ele ser a pessoa que gerencia pesquisadores. Então, ele vai estar vinculado a um ou mais estados. Aí, deixa eu tirar aqui do modo de celular. Aqui já é voltado para computador. Ele vai estar vinculado a um ou mais estados. E ele é o cara que cadastra usuários. Então, aqui está o coordenador. Ele pode listar usuários. Então, vai ter usuários que estão vinculados a ele,
no caso eu só tenho aquele pesquisador vinculado a esse cara, eu posso cadastrar um usuário, indicar estados que ele vai atuar. Um pesquisador ele pode atuar em vários estados, e aí ele vai visualizar escolas daquele estado, né? Por exemplo, esse cara aqui visualizaria Paraíba, Paraná e Piauí. Coordenador só cadastra pesquisador, tá? Aí eu informo aqui os dados normal, nome, e-mail, telefone, CPF, cidade e estado, estado de onde ele mora e o estado de atuação são coisas diferentes. Ele pode ser do Acre e atuar na Paraíba, por exemplo. Tá? E detalhe, o coordenador ele só pode cadastrar usuários dentro dos estados de atuação dele. Então esse coordenador, por exemplo, ele só atua aqui, nesse conjunto de estados. Ele não pode cadastrar uma pessoa para Alagoas, por exemplo. Tá? Então o pesquisador é um subconjunto, a área de atuação é um subconjunto da área de atuação do coordenador dele. Beleza? Pronto, e aí ele cria os usuários e aqui ele também consegue visualizar as escolas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a parte de escolas a gente está com algum probleminha. Demora um pouquinho para carregar. Aqui na listagem de escolas ele consegue visualizar, eu acho que está sem escola vinculada a ele. O coordenador ele consegue visualizar escolas dos estados que ele está vinculado. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui para ele ser vinculado a Alagoas. Que aí a gente consegue visualizar por lá. Alagoas. Opa. O que está pegando aqui? Bugs ao vivo. Tranquilo, tranquilo. Bicho, você mexer com o sistema que está em desenvolvimento é isso, né? Com certeza. Eu vou tirar a escola dele para a gente poder voltar. E vocês conseguirem tirar o print também. Vamos lá. Ô Jai, ô Elmo, vocês salvaram os usuários aqui que ele colocou? Porque aí a gente também pode acessar a plataforma depois e tirar uns prints sem ser só no vídeo. Ou Isso, e aí vocês analisam com calma. Eu vou mandar de novo aqui. Não, tá aqui, eu vou salvar já. É melhor mandar de novo. Eu tirei um print, mas não sei se pegou tudo. Não, já salvei aqui como texto. Mandei aqui de novo. Salvar E o aqui link está o também. endereço do sistema em homologação e o sistema em produção. Esse aí é o que deve constar para a documentação, né? Mas vocês vão acessar a homologação. Bom, enfim, vai aparecer a listagem de escolas e aí ele consegue fazer acompanhamento de quais escolas estão pendentes, quais estão agendadas, entrevistadas e finalizadas. Um acompanhamento mais macro. Filtrar por estado, dentre os estados que ele atua também, e por status. Pendente, agendada, substituída, entrevistada e finalizada lá para o coordenador. Aqui tem o status de substituída e o status de finalizada que não aparecem para o entrevistador. Para o entrevistador / pesquisador, né? Para ele, o status de substituída é sempre agendada, porque ele sempre vai estar com a escola agendada. Aqui para o coordenador, isso aparece. E finalizada, depois que ele envia o feedback, a escola some da lista dele. Mas aqui para o coordenador aparece como finalizada, para ele entender que aquela escola já passou por todo o processo. Beleza? Ok. Aí é isso aqui para o pesquisador, para o coordenador. É bem simples, ele é só um trabalho de cadastro de usuários e acompanhamento de trabalho nas escolas. Aí ele consegue também redefinir a senha do usuário, ele clicando aqui é enviado uma nova senha por e-mail, editar o usuário que já existe e bloquear o usuário, se por algum acaso ele quiser que o usuário não tenha mais acesso ao sistema. E aí para o gestor, a gente tem funcionalidades muito parecidas.
com as do coordenador, só que com um boostzinho, que é o seguinte. No dashboard de escolas dele, o gestor ele tem a seção dashboard, e aí ele vai mostrar aqui geral por estado. Então ele vai ter aqui quantas escolas do sistema inteiro estão pendentes, agendadas, entrevistadas e finalizadas. O gestor ele sempre vê o sistema todo, ele não vê por estado de atuação. E aqui por estado, ó, Alagoas, aí vai ter os outros, né? Porque não tem escolas de outros estados nesse momento. Quantas estão em cada situação dessa. Aqui ele pode baixar as respostas, ele baixa um CSV com as respostas daquela pesquisa. E aqui você tem as escolas, a listagem dela por status. Pendente, agendada, entrevistada e finalizada. E você pode filtrar elas também para cada um dos estados aqui. O Acre, que não tem, a gente só vai ter de Alagoas nesse caso. E eu posso puxar, por exemplo, só as escolas com status pendente. E aí esse é o dashboard dele. Na parte das escolas, acho que está com aquele mesmo bugzinho. Eu vou só validar se em dev está com isso. O gerenciamento de usuários dele é muito semelhante, só que aí ele consegue cadastrar em qualquer estado de atuação e consegue cadastrar qualquer tipo de usuário também, tanto gestor quanto coordenador e pesquisador. Deixa só eu pegar aqui em dev. Tá com o mesmo problema. Acredito que tá com bugzinho. A diferença dele é que ele tem um botão cadastrar escolas. Ele consegue enviar a lista de escolas em CSV para a gente cadastrar no sistema. Eu vou conversar com o pessoal para ver o que está rolando. E aí vocês entram. Vocês têm meu contato? Eu vou te mandar aqui. Pronto, E aí vou vocês salvar entram em aqui. contato comigo para quando for fazer o print dessa parte em específico, tanto do coordenador quanto do gestor, tá? A gente fica em contato. Beleza. Vou pedir para o pessoal dar uma olhada no que rolou nesse item. Mas basicamente é isso. O Coleta é um sistema simples no geral. Ele foi feito muito rápido. Eu tô achando que a gente fez isso em 1 mês e meio, mais ou menos. E agora a gente está ampliando algumas features dele. Mas acho que deu para dar um overview. Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que queriam que eu explicasse melhor? Tipo assim, em alguma atualização futura, vai ter como pesquisar por INEP? Ou só tem como pesquisar por escola mesmo? Na parte do Faz. pesquisador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que hoje ele já pesquisa por INEP. Deixa eu te mostrar aqui. Eu pesquisei lá por IFAL, né? É. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, aqui. Hoje ele não faz isso. Mas aí a gente pode colocar também. Isso aí é tranquilo. É porque, tipo assim, aí quando a gente, por exemplo, coloca e fala alguma coisa, vai abrir um monte de escola, a gente tem que achar a escola certa. Com o Sim, sim, INEP sim. é meio que um autenticador único, né? Sim. A gente pode colocar, inclusive, esse é o tipo de feedback que eu quero ter depois que o sistema estiver rodando. Mas aí a gente coloca isso bem de boa. Vou até anotar aqui. Diga mais. Acho que esse era só a dúvida que eu tinha, assim, sabe? Porque seria bem mais rápido a gente achar as escolas. Uhum. Com certeza. Deixa eu botar aqui. Menino, tu pode mostrar de novo essa parte aí do que vai gerar o CCV? CSV? Lá no. Uhum. Posso. É gestor, né? Parte de gestor. É aqui nessa tela. Você tem a opção de baixar as respostas. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em baixar todas as respostas, ele baixou aqui, ó. Respostas.csv. É porque não está aparecendo que eu estou compartilhando a tela. Vou botar em baixar todos os feedbacks, ele baixa também um CSV com os feedbacks. Ele baixa a resposta e feedback separado. Top. Nesse caso, só vai o estar no CSV módulo só só na no parte do módulo gestor. do gestor, né? É. Isso. Só ele tem acesso a isso. Nesse caso, o CSV está vindo com 0 bytes, porque eu não tenho nenhuma Dado, né? escola finalizada. Isso. Mas aí vai vir nessa parte. Vai ver como respostas a ele, a resposta de Alagoas. Resposta traço estado.
Mas é bem na parte do dashboard. Assim que ele entra, ele já dá de cara com esses botões de download de respostas. Massa. Digam aí mais dúvidas. Já, Elmo. Eu entendi tudo tranquilamente. Tá, entender bem. Beleza. Pronto, tá joia então, pessoal. Qualquer coisa é só falar, tô à disposição. Se precisarem, tem meu contato aí no chat. Só falar. Se quiserem que eu dê uma olhada depois no que for produzido de material também, é só enviar que eu dou uma olhadinha. Se precisarem de algum outro link e tal, pra gente tirar alguma dúvida, é só falar também que a gente consegue fazer. No mais, é isso. Obrigado. Bom fim de semana para todos. Vamos lá. Obrigado, bom final de Sextou. semana. O Nicolas está dizendo que não tem mais sextou, não. É trabalhou, né? Não, trabalhou. E parabéns pelo projeto, tá muito completo, cara. Obrigado, cara. Valeu. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom fim de